Saudações a todos. Buscando na Revista Espírita, de julho de 1862, Kardec coloca uma mensagem que veio na Sociedade Espírita de Paris, em que ele intitula Uma Telha, né? E essa comunicação é dada pelo Espírito da Verdade, ou Espírito de Verdade, né? E nos leva a muitas reflexões, porque muitas vezes nós não estamos atentos aos sinais que a vida nos dá, porque a vida, ela sempre nos aponta no sentido de que o nosso tempo é fugaz, que o tempo passa rapidamente, disso não temos dúvida, porque percebemos, e que temos que procurar dar conta, né, dos objetivos para os quais viemos nessa encarnação. Então, os chamamentos, os chamados são muitos, né? De uma forma ou de outra, Deus está sempre nos advertindo para que tenhamos atenção devida a esse processo de crescimento necessário na encarnação, para que não retornemos ao plano espiritual da forma como chegamos. É importante que a cada encarnação haja um saldo positivo, haja um resultado de crescimento, né, de aprimoramento dos nossos sentimentos. É muito importante que as encarnações tenham um resultado expressivo até, né? Ou pelo menos um resultado que faça com que seja uma encarnação aproveitada e não uma encarnação mal aproveitada. Nunca podemos chamar de perdida, né? Encarnação perdida não, mas mal aproveitada, no sentido de que mesmo os erros cometidos trarão resultados, né? Por isso que é sempre mal aproveitada e não perdida, né? Porque sempre vai trazer, hoje, amanhã, traz um resultado das experiências vividas. Mas vamos lá, o texto, então, que Kardec coloca a telha. Passando pela rua e lhe caindo aos pés uma telha, diz um homem: que sorte! Um passo a mais e eu estaria morto. Em geral, é o único agradecimento que dirige a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que então foi preservado da telha para, como todo mundo, morrer alguns dias depois? Foi o acaso, dirá o incrédulo. Como ele próprio disse, que sorte! De que lhe adiantou escapar da morte no primeiro acidente se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A esta pergunta, o espírita responde: a cada instante escapais de acidentes que, como se costuma dizer, vos deixam a um passo da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vossa vida está por um fio, que jamais tendes certeza de viver amanhã e que assim deveis sempre estar preparados para partir? Mas que fazeis quando deveis empreender uma longa viagem? Fazei os vossos preparativos, arranjai os negócios, muni-vos de provisões e de coisas necessárias para o caminho. Desembaraçai-vos de tudo quanto pudesse dificultar e retardar a marcha. Se conheceis o país para onde vos dirigis, se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais o mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Suponde que sejais obrigados a empreender essa viagem de um momento para o outro,
que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que, se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, teríeis dispostos todas as coisas para vosso conforto e vosso lazer. Vamos dar uma parada? Aqui é um chamamento no sentido de que a qualquer momento somos chamados, né, para essa viagem, que já temos o passaporte, né, só falta o carimbo. E a qualquer momento é carimbado e lá estaremos nós, né, marchando para essa viagem. E quantas vezes totalmente despreparados, e isso me fez lembrar aquele ensinamento de Jesus, que é chamado de as 10 virgens, em que as jovens estavam ali pernoitando, né, aguardando por aquela noite, por aquelas horas, a chegada dos noivos. Então, elas se preveniram, estavam todas ali com a sua candeia, né? Que eram com as suas lamparinas, aguardando o chamamento, né? Que anunciaria ali a chegada dos noivos. E o chamamento vem, né? 5 delas, se eu não me engano, partiram firmemente, né, com as suas candeias, com as suas luminárias, né, com as suas lamparinas e com as suas provisões. Por quê? Tinham que fazer uma caminhada, e naquela caminhada haveria necessidade das provisões, né, ali do querosene, sei lá, do que era necessário para que aquela lâmpada, aquela luz se mantivesse acesa por todo aquele caminho. 5 delas, como é chamado de nécias, né, que nós poderíamos aí colocar como imprudentes, desprevenidas, distraídas, acabaram não levando as provisões. E se viram sem as provisões em meio do caminho, né? Aí como faria? Se as precavidas, se as prudentes cedessem a elas as provisões, faltaria a elas para o caminho todo, né? Então, elas são orientadas ali, aconselhadas pelas que estavam já prevenidas, a voltarem e buscarem as suas provisões, né? E quando elas retornam e chegam ali, aquele local, aonde estariam os noivos, elas não conseguem entrar, né? Encontram a porta fechada e não conseguem mais entrar, porque não estavam ali com as condições de adentrarem aquele ambiente. Evidentemente que tudo que Jesus nos ensinava de uma forma ali especial, né, trazendo ali a linguagem para o entendimento de todos, trazia um profundo ensinamento para todos nós, no sentido de que podemos ser cuidadosos, estarmos com a mala, com a bagagem, com as situações todas resolvidas, encaminhadas, e quando chega o momento, né, estaremos prontos e seremos recebidos, porque levamos conosco as provisões necessárias para tal situação que vamos enfrentar, enquanto os descuidados, displicentes, distraídos, nos veremos ali muito surpresos, não preparados para esse chamamento, né? É interessante nós observarmos ali muitas das lições que Jesus traz, vem ali sempre banquete nupcial, noivado, casamento. É no sentido de que o casamento pressupõe uma união, uma conjunção, né? Uma comunhão de pensamentos e de ideais. Então, o casamento seria alcançar essa comunhão com Deus. Antes disso, há o noivado,
né? Em que há essa preparação para essa comunhão mais profunda com o Pai Criador. São aprendizados, né? De uma forma simbólica para nos trazer ali grandes ensinos. Mas como está aqui no texto, na Revista Espírita, nós vemos que o cuidadoso procuraria ali um mapa da região, né? Já provavelmente conheceria alguns que estariam neste local, né? Que seria justamente essa nossa comunhão com o alto, essa certeza de que nossos afetos continuam vivos, estão no plano espiritual e com certeza haverá sempre essa possibilidade desses encontros, né? E então, pegando aqui novamente no texto, pois bem, todos os dias estáis expostos a empreender a maior, a mais importante das viagens, aquela que deveis fazer inevitavelmente. E, no entanto, não pensais nisto mais do que se tivesseis de viver para sempre na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes, aos quais escapais, e não tendes para eles senão a expressão que sorte. Olhem que ensinamento. De quantas coisas nós escapamos, né? Está prestes a acontecer, conseguimos ali, né? E pensamos, que sorte! Ao invés de pensarmos, meu Deus, obrigado, graças a Deus. Continuando. Espíritas, sabeis que preparativos deveis fazer para essa grande viagem que tem para vós consequências muito mais importantes do que todas as que empreendeis na terra? Porque da maneira por que ela se realizar, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação nos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será novidade para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizado e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Então, quais são os cuidados? O passaporte e as cartas de recomendação. E como conseguimos? São as provisões que se caracterizam pelas boas ações que tiverdes realizado. Né? Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar. Porque quando nós vamos fazer uma viagem, nós tomamos ali uma série de atitudes, né? Na verdade, aqui, para essa grande viagem que com certeza faremos, hoje, amanhã, mais adiante, mas faremos, o que temos que tirar da bagagem para não levar, né, simbolicamente, um excesso de coisas desnecessárias, né? Quantas vezes levamos tantas coisas desnecessárias, não adequados com o clima, com a situação de uma determinada região, né? O que devemos fazer, então, para que essa mala seja abastecida com o que realmente importa? Despojá-la dos maus sentimentos, né? Então, é dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como se for alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço, sendo arrastado para as profundezas. Os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão aos que vos ofenderam. Os erros cometidos para com o próximo que deveis ter pressa em reparar, a fim de conquistardes o perdão por
porquanto os erros são dívidas, de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para o outro e não vos dar tempo para a reflexão. Em verdade vos digo, a telha que cai aos vossos pés é o sinal que vos adverte para estardes sempre prontos a partir ao primeiro chamamento, a fim de não serdes tomados de surpresa. E para completar, então, esse grande aprendizado que nos foi trazido, vamos buscar no livro Ideias, Ilustrações, psicografado pelo Chico Xavier. Vamos pegar um aprendizado que nos chegou por Meimei. A salvação inesperada. Num país europeu, chama-se da fé. Num país europeu, certa tarde, muito chuvosa, um maquinista cheio de fé em Deus, começando a acionar a locomotiva com um trem repleto de passageiros para uma longa viagem, fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical, que é o Pai Nosso, né? O comboio percorreu léguas e léguas dentro das trevas densas, quando, alta noite, ele viu, à luz do farol aceso, alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de dois braços angustiados a lhe pedirem atenção e socorro. Emocionado, fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Depois de alguns passos, foram surpreendidos por gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruíra a ponte que o comboio deveria atravessar. O trem fora salvo milagrosamente. Tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa que lhes fornecera o aviso salvador, mas ninguém aparecia. Intrigados, continuaram na busca, quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador batera as asas à frente do farol, em forma de dois braços agitados, e caíra sob as engrenagens. O maquinista retirou-o com cuidado e carinho, mostrou-o aos passageiros assombrados e contou como orara ardentemente, invocando a proteção de Deus antes de partir. E ali mesmo ajoelhou-se perante o morcego, que acabava de morrer, exclamando em alta voz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Quando acabou de orar, grande quietude reinava na paisagem. Todos os passageiros crentes e descrentes estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choraram de emoção e reconhecimento, agradecendo ao Pai Celestial que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parara de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhado a sublime oração.
E é colocado em seguida um verso de Arthur Kandal: nunca te percas da fé, mesmo largado e sozinho, quem se desvia de Deus não acha o próprio caminho. Outra, de Alberto Souza: Deus tinge de verde a erva, mostrando em toda a extensão que nunca falta esperança para os caídos no chão. E outra ainda, de João Bosco: a oração é a nossa escada de intercâmbio com o céu. Grandes reflexões, né, que nos apontam, e é importante que reflitamos. Essas reflexões nos levam a um amadurecimento das ideias, a uma compreensão melhor, maior das leis divinas que nos regem, compreendendo as situações que nos alcançam, que alcançam ao outro, né? E para isso é preciso entendimento. E só passamos a entender buscando o conhecimento e as reflexões, para que realmente atinjamos um grau de compreensão. Que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Diálogo dos Vivos uma mensagem de Emmanuel que se chama Recanto de Paz. Em tempos de tantas turbulências, em tempos em que nós nos perguntamos como ter paz no mundo ou dentro de nós, esse texto de Emmanuel ele é esclarecedor e convidativo para uma reflexão. Ele nos diz: a quem pergunte como servir a causa da paz, semelhante tarefa não será privativa daqueles que se encarregam da direção do mundo, né? Não seria essa tarefa privativa, exclusiva daqueles que são os dirigentes da terra? Ele nos diz: a paz do mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos a nossa parte quanto se nos faça possível. E de fato, a paz do mundo nada mais é do que os esforços de cada um, o trabalho de cada um. Então é muito natural que nós desejemos a paz do mundo, mas igualmente é importante nos perguntarmos: o que eu tenho feito? O que tenho feito no meu ambiente de trabalho, dentro do meu lar, junto às pessoas às quais eu me relaciono? O que eu tenho feito pela minha própria paz? E nós vamos perceber que a todo momento nós influenciamos, nós somos influenciados, e cada atitude, cada pensamento, tudo isso tem uma ressonância no mundo, no nosso meio e dentro de nós. Ainda que nós tenhamos uma postura de omissão, ainda que tenhamos uma postura de passividade e não querendo nos envolver, a todo momento nós influenciamos e somos influenciados também. E ele nos diz, entre outros pontos: transforma o trabalho de cada dia num cântico de bênçãos. Então, trabalho, a própria palavra já dá trabalho, pensarmos o trabalho. Quantas vezes nos queixamos, reclamamos daquilo que temos que fazer, quando na realidade nós devemos ser muito gratos a Deus, à vida, pela condição de termos um trabalho, pela condição de podermos trabalhar, porque quando nós nos vemos ali com uma doença, imobilizados, afastados daquilo que nós fazemos, nós começamos a valorizar a oportunidade sagrada de termos ali uma ocupação, de termos até as nossas obrigações. Ele nos diz ainda: respeita o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos, como desejas que a tua própria vida seja respeitada.
Então nos incomodamos bastante quando alguém ali opina sobre a nossa vida, né? Quando nos sentimos desrespeitados nas nossas escolhas, mas aqui é um convite para que nós também sejamos assim com os outros, né? Ainda que as pessoas tomem posturas que são distantes daquilo que nós acreditamos, julgamos que para elas aquilo não faz bem, mas é uma escolha ali de cada um. Então ele diz aqui para que a gente respeite o tipo de existência que cada um escolheu, da mesma maneira que nós desejamos que as pessoas nos respeitem. Ele diz ainda: ergue em ti um sinal vermelho para comentários infelizes. E quantas vezes nos pegamos ali, né, observamos, fazendo um comentário, uma fofoca, né? Então ele diz: ergue um sinal vermelho, ou seja, perceba, se percebermos isso já vai ser um grande ganho. A segunda etapa seria aí eliminarmos esses comentários sobre a vida dos outros, né? E se nós estivermos ali concentrados na nossa própria história, nos nossos próprios deveres, pouco tempo vai sobrar para a gente ficar ali observando e tecendo tantos comentários de situações que muitas vezes nós não conhecemos em profundidade. Hospitaliza agressores e maldicentes em tua clínica de orações. Vejam que analogia interessante. Hospitalizar, né, aqueles que nos agridem, aqueles que falam mal da nossa vida, numa clínica de orações. Porque no fundo, todas as vezes em que nós agredimos ou somos agredidos, somos todos doentes. Porque alguém que é saudável, que mantém um equilíbrio, que traz ali um mínimo de serenidade, ele não agride, ele não se preocupa em atacar ninguém. E se nos sentimos em algum momento vítimas de alguma agressão, de alguma maledicência, ele nos recomenda: ora, lembrando ali o que nós aprendemos: orai pelos que vos perseguem e que vos caluniam. Isso pode parecer uma hipocrisia. Poxa, eu vou orar por alguém que me agride, que me persegue, mas aí está o exercício ali da caridade, do perdão, que muito bem faz ali a cada um de nós. Porque se nós nos sentimos ali magoados e revidamos, nós ficamos presos àquele ali que teve ali um desfecho em relação a nós. É um ataque, uma fofoca. Então, o perdão, não nos vincularmos a essas situações, é cuidar ali da nossa própria saúde física, mental e espiritual. Por isso é que ele nos aconselha que hospitalizemos os agressores e maldicentes na clínica de orações. Veste a armadura da paciência para que consigas agir e reagir construtivamente onde te encontres. E a paciência, sem dúvida, é um dos grandes desafios de todos nós, né? Porque ela está diretamente ligada ali à fé em Deus, à fé na vida, à fé em nós mesmos. E a paciência significa o quê? Mantermos a serenidade independente daquilo que aconteça ao nosso redor. Claro que isso é um longo caminho até que chegarmos a esse ponto, mas temos que começar desde já, né? Desde cedo, já pedindo a Deus que nos ajude para que tenhamos ali a calma, a serenidade, não nos aborrecendo em demasia com os contratempos que são naturais ali ao longo do dia, para que um dia nós cheguemos a esse ponto, como foi dito. Independente daquilo que acontecer fora de nós, no exterior, nós vamos estar em paz porque teremos a nossa consciência tranquila. Não nos deixaremos ali envolver por pequenas coisas que minam ali o nosso equilíbrio, a nossa paz. Ele diz ainda: instala a boa palavra nas estruturas verbais que te manifestam. Ouve com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. Vejam que tão simples e tão profundo. Ouça com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. E temos ainda uma dificuldade enorme de ouvirmos com calma, com serenidade aquilo que os outros nos falam. Porque enquanto eles estão falando,
nós ali já estamos preparando a nossa resposta, já estamos ali emitindo os nossos pré-julgamentos. Ele fala, ouça com calma, né? Porque para quantas pessoas é extremamente importante ter alguém que as ouça com calma, que ouça o que elas têm a dizer, qual é a história que elas trazem. Então ele nos convida, ouve com atenção, sem pressa, sem a pressa de falar ali, de responder. E nessa atenção ao outro, nessa escuta ali, atenciosa, nós vamos percebendo outros ângulos, compreendendo o que leva alguém a falar determinadas coisas, a tomar determinadas atitudes, e vamos perceber que talvez se fôssemos nós nas mesmas situações, teríamos ali comportamentos bastante semelhantes. Ele diz ainda, aceita os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força, né? Então, assim como nós, cada um tem ali seu tempo de maturação, cada um tem um nível de conhecimento, de consciência, né? Então não procuremos exigir dos outros aquilo que eles ainda não podem nos dar ou que não estão preparados, né? Assim como nós também não somos perfeitos, às vezes magoamos, às vezes decepcionamos os outros. Por isso ele fala, aceita os outros quais são, no momento em que eles estão, nas condições que eles estão, não exigindo a perfeição que ninguém de nós traz, né? E a gente sempre lembra de Jesus, que com toda a grandeza desse espírito, né, extremamente amoroso, ele não esperou que os homens chegassem no mesmo nível que ele. Com toda a sabedoria, ele foi ali acolhendo, orientando, esclarecendo, né? Todos, sejam aqueles que eram bons, aqueles que não eram, os sábios, os humildes. Então, na sua profunda grandeza, na sua profunda sabedoria, ele acolheu ali a todos, compreendendo cada um tal qual como se encontrava, sem exigir ali essa perfeição que, como foi dito, ninguém tem. Não solenizes as provações de que necessitas para melhorar o próprio caminho. Ou seja, não supervaloriza ali as dores, as lutas, né? Procuremos encarar a vida com um pouco mais de calma, de naturalidade, sem ali reclamarmos, sem nos queixarmos excessivamente, muitas vezes até procurando ali a atenção, a complacência, a compaixão dos outros, e com isso nós podemos perder a própria dignidade. Então é claro que há momentos em que nós precisamos do desabafo, compartilharmos com alguém as nossas dores, as nossas angústias, mas ele fala, não solenizes essas provações, né? Não fale demasiadamente sobre elas, não se fixe nelas o tempo todo, né? Mas segue adiante ali na certeza de que todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos, eles são passageiros. Como nos dizia Jesus, a cada dia basta a sua aflição. Ele ainda nos diz, não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, e sim colabora na construção do melhor que deve acontecer. Então vejam que sábio esse conselho. Não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, porque podemos acalentar de tal maneira o medo, o mal, que aquilo nós vamos criando na nossa mente situações que elas não aconteceriam, né? Mas é tamanha ali a nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa falta de fé, que nós esquecemos do amparo, da proteção. Então nós temos que tomar muito cuidado quais são os pensamentos que nós alimentamos. É de esperança, é de trabalho, é de otimismo, ou são pensamentos de medo, de desespero,
de receio. Então, é muito importante que os nossos pensamentos, eles nos alimentem, eles nos fortaleçam, porque nós podemos ser os nossos auto-obsessores. Aquela situação em que a pessoa fala, poxa, eu devo estar num processo obsessivo, espíritos me atrapalham, me perseguem, quando talvez o grande obsessor seja a própria pessoa, sejamos nós mesmos. Então, por isso é tão importante nós cuidarmos com bastante atenção dos nossos pensamentos e não criarmos inquietações imaginárias, na expressão aqui de Emmanuel. E finalizando, ele diz, em verdade, a providência divina não pede para que te transformes de imediato numa estrela que dissipe as sombras da perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera sejas ainda hoje, onde estiveres, no recanto vivo da paz. Então ninguém se transforma de imediato, a natureza não dá saltos, a semente começa ali, simples, e ela vai crescendo, sendo regada, se desenvolvendo, até que um dia ela se torna ali uma árvore frondosa. Então Deus não espera de nenhum de nós essa perfeição, mas agora Ele espera sim o nosso esforço, a nossa boa vontade, o bom ânimo, para que nós, pouco a pouco, possamos, como Ele fala, ser um recanto vivo de paz, aonde quer que nós nos encontremos. Então que sejamos esse recanto, no nosso lar, no nosso trabalho, junto a cada um que nos procura, E isso nós vamos iluminando o nosso próprio caminho, a nossa própria alma. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Esses pontos aí nos ajudem na nossa reflexão de todos os dias. Graças a Deus, graças a Jesus.